A lição de hoje, lição de número 2, que será estudada, se Deus quiser, de maneira presencial no dia 8 de janeiro de 2023, tem como título O Avivamento no Antigo Testamento. E o texto áureo está em Êxodo capítulo 34, versículo 10, parte A, que nos diz assim: Então disse: Eis que eu faço um concerto, uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. E a verdade prática desta lição nos diz o seguinte: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Sanches Ibordi e está começando mais uma videoaula da série de lições bíblicas adultos da CPAD do primeiro trimestre de 2023, sobre avivamento. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. O texto áureo, portanto, que acabamos de ler, está relacionado com a aliança mosaica, com o concerto mosaico. Nós já estudamos aqui no trimestre passado, quando falamos sobre Ezequiel, a respeito das muitas alianças que Deus fez com Israel, a começar com a aliança abraâmica, que é uma aliança incondicional, e estudamos também outras alianças, chamadas subalianças. Uma delas é a aliança mosaica, como também temos a aliança davídica, a nova aliança que se menciona lá em Jeremias capítulo 31, mas o texto áureo que acabamos de ler diz respeito à aliança condicional, conhecida como aliança mosaica, que Deus fez com o povo de Israel. Na verdade prática, nós vimos que Deus sempre respondia ao povo de Israel com avivamentos, quando havia arrependimento. Aqui o autor destaca, então, logo na introdução, que existe uma necessidade premente. Sempre nós temos, como o povo de Israel também tinha no Antigo Testamento, e nós também temos uma necessidade, que é a necessidade do avivamento. O autor salienta que quando o povo de Israel provocava a ira de Deus, vinha sempre uma punição e era necessário que houvesse arrependimento, conversão, para que Deus mandasse um grande avivamento. Nós já estudamos na primeira aula que avivamento sempre tem Deus como seu originador, ou seja, é o Espírito Santo quem derrama poder sobre o povo de Deus. A iniciativa sempre é de Deus para avivar o seu povo. Entretanto, existem condições para que Deus faça uma grande obra no nosso meio, como nós vimos na semana passada. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, disse Deus, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. O avivamento, portanto, tem origem quando um crente, um povo, uma nação se levanta e de maneira humilde e quebrantada busca ao Senhor. E é sobre isso que vamos estudar nessa segunda lição, observando vários exemplos no Antigo Testamento. O primeiro tópico
panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. É uma abordagem panorâmica porque nós poderíamos estudar sobre vários personagens, vários momentos do povo de Israel em que Deus enviou avivamentos. Entretanto, aqui foram selecionados apenas 3 exemplos para este primeiro tópico. Claro que houve avivamentos nos dias de Moisés, que serão enfocados, nos dias de Josué, também nos dias dos juízes, nos dias dos reis de Israel, quando o reino ainda era unificado, ou seja, no tempo de Saul, Davi e Salomão. Depois também, quando o reino foi dividido, houve avivamentos em Judá, porque o reino foi dividido, Deus rasgou o reino de Israel por causa dos pecados de Salomão, e nós sabemos que somente em Judá, que ficou com apenas a tribo de Judá e Benjamim, no reino de Judá, houve, nós vamos citar daqui a pouco, poucos reis que foram bons. Aliás, a maioria deles, inclusive os que foram bons, começaram bem e terminaram mal, mas na lição de hoje nós vamos observar apenas um deles, que talvez seja o principal exemplo de rei que fez o que era bom e reto, que é o caso do rei Josias. Mas repetindo, houve, portanto, avivamento nos tempos de Moisés, nos tempos de Josué, nos tempos dos juízes, nos tempos dos reis, e também poderíamos citar aqui o caso do avivamento que aconteceu após o exílio e até que está fora aqui do alcance da nossa lição, porque ela diz respeito apenas ao Antigo Testamento, mas como já será mencionado no último tópico dessa lição, pontos também relacionados com o Novo Testamento, que será abordado a partir da lição de número 3, nós poderíamos nos lembrar também do avivamento que aconteceu no período intertestamentário, também conhecido como interbíblico. No período intertestamentário, houve um grande avivamento. Nós sabemos que o segundo templo havia sido levantado, houve um período de avivamento, depois o povo acabou desanimando novamente e os gregos acabaram conquistando Jerusalém. Antíoco IV, também conhecido como Antíoco Epifânio, profanou o templo. Tudo isso está registrado no livro de 1 Macabeus, que é um livro apócrifo, não é um livro que tem o selo da inspiração divina, mas do ponto de vista histórico, ele apresenta corretamente o que aconteceu ali e que Daniel profetizou a respeito do abominável da desolação, se bem que foi apenas um cumprimento parcial, porque o Senhor Jesus menciona novamente no sermão profético o abominável da desolação, atrelando-o ao que vai acontecer na grande tribulação. Então, o que aconteceu no período intertestamentário foi uma amostra do que vai acontecer quando o anticristo profanará o templo, que será evidentemente reconstruído lá no período tribulacional, depois do arrebatamento da igreja. Mas no período interbíblico, Antíoco Epifânio profanou o templo, sacrificou porcos, introduziu uma estátua de Zeus dentro do templo, mas os macabeus ali se rebelaram e houve uma guerra e eles conseguiram ali restaurar o culto a Deus. Inclusive aconteceu, eu mencionei até na lição passada, lá aquele milagre relacionado com o azeite. Por isso que a festa do Hanukkah é justamente a festa do azeite, porque Deus fez com que o azeite, que era para durar apenas um dia, durasse 8 dias e houvesse tempo suficiente para a preparação de mais azeite, porque o azeite que era usado na lâmpada do templo, no candelabro do templo, eram necessários 8 dias para prepará-lo. E ali o azeite, que era suficiente apenas para um dia, imagine, o templo foi inaugurado e no dia seguinte não haveria mais azeite para acender a lâmpada, então seria uma decepção muito grande. Mas Deus fez com que aquele azeite
mantivesse a lâmpada acesa por mais 8 dias. Houve, portanto, ali tempo para se produzir mais azeite, e é ali que surgiu o candelabro de 9 braços, a chamada Hanukkah, que tem uma haste central, onde está a vela que acende as outras 8 lâmpadas que se referem a cada um dos dias, aos 8 dias em que o azeite ali durou para manter o candelabro aceso. Bom, o que eu quis dizer com isso é que houve um grande avivamento também no período intertestamentário. Mas vamos aqui para o primeiro ponto desse primeiro tópico, panorama dos avivamentos do Antigo Testamento. O primeiro ponto diz respeito justamente ao avivamento no tempo de Moisés. O autor menciona que o sofrimento de Israel após a morte de José, porque o faraó dos tempos de José, claro, gostava muito dele, e por isso o povo de Israel que cresceu na terra do Egito foi muito bem tratado, habitando ali na terra de Gósen, porque eles gostavam de ovelhas, de cuidar de ovelhas, e os egípcios não. Então, os israelitas, ficaram num lugar separado, numa terra isolada, mas foram muito bem tratados. Entretanto, quando José morreu, o patriarca José morreu, veio um outro faraó que não conhecia ali Moisés, ou melhor, não conhecia José, e ele não respeitou a memória de José e acabou perseguindo o povo de Israel. O povo de Israel começou a sofrer ali perseguições, e Deus então levantou Moisés como líder, como libertador. Deus apareceu para Moisés de maneira teofânica em uma sarça que ardia, mas não se consumia, e ali do meio daquela sarça, o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor, teofanicamente. Teofania, quando Deus se revela ou por meio de um anjo ou por meio de um homem, mas é o próprio Deus falando com o seu povo, falando com um dos seus enviados, como é o caso de Moisés. E Deus falou com Moisés, e Deus então levantou Moisés para livrar o seu povo. Ali houve um grande avivamento, mencionado também por Estevão na sua pregação, no capítulo 7 de Atos. Moisés então foi chamado no Monte Horebe, desde a sarça, o autor destaca, e Deus falou com ele, desde a sarça. Houve então um avivamento ali entre o povo, na terra de Gósen, enquanto Deus enviava pragas, aquelas 10 pragas sobre o Egito. O povo de Israel não sofreu ali por causa daquelas pragas, e chegou o momento em que o povo de Israel deixou a terra do Egito e pôde celebrar a Páscoa. O autor de Hebreus é quem menciona isso de maneira muito clara. Ele diz que pela fé Moisés, sendo menino, foi escondido por 3 meses, mas pela fé, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, porque ele tinha em mente ali, ele preferiu sofrer por causa do vitupério de Cristo. Ele teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo, diz a palavra de Deus. E o autor de Hebreus continua dizendo: pela fé deixou o Egito, pela fé celebrou a Páscoa, pela fé o Mar Vermelho se abriu. E nós consideramos tudo isso, claro, um grande avivamento nos dias de Moisés, porque o povo de Israel se humilhou, o próprio Moisés se humilhou, e avivamento é justamente o resultado da conversão do povo de Deus. Quando o povo de Deus, que já conhece a palavra, que estava afastado, se volta para Deus, busca Deus, Deus então envia um grande avivamento. Vamos agora para o segundo ponto, o avivamento no tempo de Samuel. Samuel, o autor destaca que denunciou a maldade do povo, suas profanações e apostasia, no tempo ali, especialmente do sacerdote Eli, ainda menino. Ali Deus já levantou Samuel, quando ele ouviu a voz de Deus, antes que a lâmpada no templo se apagasse,
Ele ouviu o Senhor falando com ele e ele pensava que era Eli, e ele foi procurar o sacerdote Eli, que lamentavelmente estava desviado, mas pelo menos deu uma palavra importante para Samuel, dizendo-lhe: olha, quando você ouvir, você diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E de fato Samuel respondeu, dizendo: fala que o teu servo ouve, e Deus falou ali com Samuel. Foi ali que tudo começou, e Deus usou grandemente Samuel durante o reinado de Saul, também durante o reinado de Davi. Deus permitiu, inclusive nós vemos lá em 1 Samuel, não é? A partir do capítulo 3, estendendo-se até o capítulo 7, nós vemos que Deus permitiu a derrota do povo de Israel para os filisteus, quando a arca foi tomada e Eli e seus filhos foram mortos. Aliás, os seus filhos foram mortos primeiro, e Eli também soube da notícia, e tudo isso é bem apresentado de maneira muito clara em 1 Samuel. Eli acabou sendo morto e foi tudo ali uma punição da parte do Senhor, porque Eli estava desviado. Samuel então exortou os israelitas ao arrependimento, e nós sabemos que naqueles dias houve um grande avivamento. Inclusive nos lembramos daquele momento emblemático em que Samuel tomou uma pedra e a colocou, diz a Bíblia, entre Mispá e Sem, e disse: Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor, que é uma frase que nós sempre utilizamos, referindo-nos ao tempo, né? Dizendo: olha, faz 30 anos que eu estou neste lugar, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas também essa frase se refere pode se referir também ao local em que Deus deu a vitória para o povo de Israel, porque Samuel colocou aquela pedra, né, entre Mispá e Sem, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. A grande verdade é que Deus está conosco aqui e sempre estará conosco em qualquer lugar, onde quer que estejamos. E aliás, nós estamos esperando o momento do arrebatamento da igreja, em que a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E veja o que diz a Bíblia: e estaremos para sempre com o Senhor. Onde quer que o Senhor esteja, nós estaremos. Muitos irmãos às vezes ficam discutindo: a igreja ela vai viver para sempre no céu ou na terra? Eu sempre respondo que nós vamos estar onde o Senhor estiver. Primeiro, vamos ser levados, é claro, para o céu, porque vamos participar das bodas do Cordeiro no céu. Depois, no fim do período tribulacional, Jesus vai descer na terra, a igreja virá com ele. Jesus vai implantar o milênio, nós vamos reinar com o Senhor por 1000 anos. E após o milênio, claro, depois da última rebelião de Satanás, Deus fará novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra significa que céus e terra, àquela altura, claro, serão unificados, e nós vamos estar, é claro, para sempre no céu, não mais sujeitos às leis da física, e poderemos dizer, claro, como disse Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito bem, o terceiro ponto ainda deste primeiro tópico, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento, diz assim: o avivamento no tempo de Josias. É importante dizer que Josias foi o último rei bom de Judá e talvez o principal, porque se você inclusive ler lá em 1 Reis e também em 2 Crônicas sobre os reis de Judá, você vai ver que a descrição mais detalhada, com mais feitos, é justamente ali a descrição do rei Josias. Só para citar, nós vemos pelo menos 8 reis bons no reino de Judá. No caso do reino de Israel, lamentavelmente, todos os reis se desviaram. Só há feitos negativos do reino do norte, do chamado reino de Israel, que teria como capital Samaria. Já o reino de Judá, o reino do sul, que teve como capital Jerusalém, que ficou apenas com a tribo de Judá
e a tribo de Benjamim. Ali nós vemos que essas duas tribos, elas formaram o reino de Judá, um reino menor, mas que tinha Jerusalém como capital, e muitos reis se desviaram, mas houve alguns reis bons, a começar pelo rei Asa, que foi um rei bom. Claro que ele não se manteve no caminho do Senhor, acabou no fim da vida ali cometendo erros. A própria Bíblia diz que ele buscou os médicos e não buscou o Senhor. É o caso do rei Asa, mas foi um rei bom de maneira geral. Josafá também foi um outro rei muito bom. E aí veio um grupo de reis que assim começaram bem, mas não se mantiveram 100% na presença de Deus, não andaram em todos os caminhos de Davi, mas tiveram até uma vida um tanto quanto dúbia, um pé, como diríamos hoje, um pé na casa de Deus, um pé no mundo, que foi o caso dos reis Joás, Amazias, Uzias e Jotão. O próprio Uzias é emblemático, aquele exemplo do capítulo 6 de Isaías, em que está escrito: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Nós até usamos isso como uma aplicação para mostrar que precisou morrer aquele rei que representava algo negativo para Isaías ver a glória de Deus. Porque esses 4 reis que vieram depois de Asa e Josafá, eles foram bons até certo ponto. Joás, Amazias, o próprio Uzias e Jotão. Mas eles não se mantiveram 100% nos caminhos do Senhor. Agora, os últimos reis bons foram realmente muito bons, assim como Asa e Josafá. O caso de Ezequias, houve um grande avivamento nos dias de Ezequias. Não confunda com Zedequias, porque Zedequias foi um rei muito mau. Agora, Ezequias foi um bom rei. E Josias, que certamente foi o principal dentre os reis de Judá. A lição de hoje trata justamente, nesse primeiro tópico, justamente de Josias, que foi escolhido aqui como representante nesta lição dos reis de Judá. Nós vemos, o autor destaca aqui que depois do reinado de Ezequias veio Manassés. Esse foi, aliás, o pior rei de Judá, que até passou os seus filhos, diz a Bíblia, pelo fogo, ou seja, sacrificou a Moloque. Mas Deus teve misericórdia dele, porque ele se arrependeu. Porém, seu filho Amon continuou desviado e acabou sofrendo ali todo o juízo que viria, inclusive, sobre Manassés, mas ele se arrependeu. O juízo acabou vindo sobre Amon. Mas depois de Amon, Deus levanta justamente Josias. E o que fez Josias? Se nós lermos lá em 1 Reis, a partir do capítulo 22, e também em 2 Crônicas, a partir do capítulo 34, nós vemos que Josias reinou 31 anos. E ele reinou desde os 8 anos de idade. Começou muito cedo, imagine uma criança de 8 anos. Mas ele era temente a Deus, e ele era o rei, ele fazia parte ali, claro, da linhagem real, e ele foi colocado como rei ali a partir do ano de 640 a.C., e ele teve grandes feitos. Não dá para nós aqui pormenorizarmos, mas só para citar, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, diz a Bíblia, porque andou nos caminhos de Davi de fato. Você vê, quando você lê sobre os reis de Judá, muitos começaram andando nos caminhos de Davi, mas depois se desviaram. Agora, Josias, ele manteve-se nos caminhos de Davi, ainda moço, diz a Bíblia, começou a buscar a Deus, começou também a purificar a Judá, ele foi um reformador. Diz a Bíblia que ele cortou as imagens do sol, porque infelizmente havia muitos desviados que estavam adorando o sol. Ele quebrou e reduziu as imagens ali aos ídolos sob seus pés. Ele purificou Judá e Jerusalém, isso é importante destacar. Ele mandou reparar a casa de Deus, isto é, o templo. Naquele tempo, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor e leu diante do rei,
E diz a Bíblia que Josias, quando ouviu ali a palavra de Deus sendo lida, ele rasgou seus vestidos. Pense no avivamento que houve naqueles dias. Ele rasgou seus vestidos em forma de humilhação na presença de Deus, pediu para que se consultasse a Deus ali a respeito dele, humilhou-se e chorou e também leu o livro. Veja, ele foi alcançado pela palavra, mas ele não guardou para si. Ele leu o livro aos ouvidos de todo o povo. Fez ali uma aliança com Deus, fez um concerto perante o Senhor, tirou todas as abominações ali de Judá, obrigou que todos servissem a Deus, obrigou, ele era o rei, ele valeu-se ali da força, ali da sua liderança, da lei, e ele obrigou todos a servir a Deus. E mais, um feito importantíssimo, ele celebrou a Páscoa. E parece uma coisa pequena se a gente ler isoladamente, mas desde o tempo do reino unificado não se celebrava a Páscoa em Israel. Foi somente nos tempos de Josias, já no fim do reino de Judá, porque logo depois o reino de Judá pereceria perante Babilônia e o povo seria levado ao cativo, levado ao cativeiro, o templo seria destruído. Então, veja quanto tempo que o povo de Israel ficou sem celebrar a Páscoa. A Bíblia diz, vamos ler inclusive aqui, olha o que a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 18. 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 18. Olha o que diz a Bíblia a respeito da Páscoa que foi celebrada no tempo de Josias. Olha aqui, 35 e 18 de 2 Crônicas. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel. Observe, nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel. Desde os dias do profeta Samuel, ou seja, quando o reino ainda era unificado. Nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Então houve um grande avivamento de fato nos dias de Josias. Mas vamos adiante, vamos agora para o segundo tópico que o autor menciona, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Agora nós já vamos para os dias de Neemias, ou seja, no período do pós-exílio. O povo de Israel já tinha sido levado cativo lá para a Síria, e muito tempo depois o povo de Judá também caiu, o reino de Judá caiu perante Nabucodonosor. O templo viria a ser destruído, e foi de fato, e muito tempo depois, ali, Neemias, ele foi usado por Deus para um grande avivamento do período do pós-exílio. Neemias era então copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, quando ele teve autorização do rei para visitar Jerusalém. O segundo templo havia sido levantado e havia sido parcialmente destruído. Ele não foi derrubado, mas diz a Bíblia que os muros haviam sido queimados, a cidade estava ali, a parte do templo estava abandonada, e os muros estavam fendidos, as portas queimadas, conforme lemos em Neemias capítulo 1. E Neemias então orou por 4 meses, a Bíblia diz, e Deus enviou um grande avivamento nos dias de Neemias. Veja o segundo ponto, a confissão de pecados. Esta é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Já vimos isso na primeira lição, quando destacamos o que é um avivamento e as condições, a pré-condição, as condições para um avivamento, o que causa o avivamento, e nós vimos que um dos requisitos para um avivamento é justamente a confissão. Se o meu povo se humilhar, diz a Bíblia, e orar, e buscar a minha face e se converter. Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13,
a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E João também falou: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então esse é o segundo ponto muito importante também, confissão de pecados. O terceiro ponto, o avivamento pelo ensino. O verdadeiro avivamento está relacionado com a palavra de Deus. Deus não age de maneira dissociada da palavra. Cuidado aí com alguns homens que se dizem grandes avivalistas, que mandam o povo fechar a Bíblia e dizem: não, Deus está me dando uma revelação nova, fecha a Bíblia. Não, Pedro não fez isso no dia de Pentecostes, pelo contrário, quando houve o grande derramamento do Espírito, ele logo atrelou o que estava acontecendo à palavra. Ele disse: isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e citou a palavra. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E há de ser, aliás, Pedro, que tinha autoridade apostólica, interpretou o depois lá de Joel como últimos dias. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões, e sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito. Então, avivamento pelo ensino, não há real avivamento dissociado da palavra, como eu destaquei. Nos tempos de Neemias, inclusive, já havia, o autor destaca, ali uma forma, né? Em outras palavras ele quis dizer isso, o povo já estava estudando a Bíblia, já havia interpretação da Bíblia, havia uma forma de exegese, por assim dizer. Aliás, quem estuda hermenêutica e exegese sabe que o método histórico-gramatical, aquele método que parte do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, aquele método que respeita a literalidade do texto, aquele método pelo qual nós sabemos que nenhum texto deve ser alegorizado a bel prazer. O texto se impõe pelo contexto. Nós não temos permissão para alegorizar o que é literal e também não literalizamos o que é alegórico. Um texto se é alegórico, o contexto vai provar isso. Então, nós partimos sempre do pressuposto de que temos que respeitar a intenção autoral. Não é o leitor que determina a interpretação. Só que nos dias ali de Neemias, lamentavelmente, nós vemos pela história que já começou a surgir o letrismo, o alegorismo, ou seja, quando o intérprete começa a enxergar algo além do que o texto está dizendo. É aí que surgem as heresias, é aí que surgem interpretações falaciosas. Mas não vamos entrar aqui nessa questão. O que se destaca aqui é que já houve um grande avivamento naqueles dias e o povo ali foi despertado pelo ensino da palavra, porque quando nós lemos Neemias capítulo 8, nós vemos que talvez seja interessante até ler esse versículo. Vamos ler Neemias capítulo 8. Olha o que a Bíblia diz, o que estava acontecendo naqueles dias. Neemias capítulo 8. Olha aqui o versículo 8. E leram no livro, na lei de Deus. Agora note, olha como aqui nós vemos que naquela época já estava havendo um interesse grande pela exegese, pela interpretação correta do texto. Leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Nós sabemos que o povo que estava no exílio perdeu contato até com a sua língua. Então era necessário que se traduzisse ali do hebraico para o aramaico para que o povo pudesse entender a palavra, e ela era também devidamente interpretada. E mais, o texto mostra que havia inclusive um púlpito. Veja que hoje em dia os revisionistas estão falando contra o púlpito. Mas olha o que diz o texto. Nós lemos aqui a partir do versículo 1. Veja, você vai para o versículo 2 e quando você chega no versículo 3, olha aqui, ó, e leu, Neemias 8, versículo 3, e leu no livro diante da praça que está
diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, observe, estava sob um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Ou seja, já naquela época havia púlpito. Hoje há muitos criticando, dizendo que na igreja primitiva não tinha púlpito. Não, meu irmão, o púlpito não é para o pregador aparecer. O púlpito é para que a palavra tenha destaque. Mas estão aí os revisionistas. Lamentavelmente, há revisionismo de todo tipo nos nossos dias. Tem até pessoas criticando os hinos da harpa cristã e dizendo, por exemplo, que o hino Alvo Mais Que a Neve, que nós sempre cantamos na ceia do Senhor, é um hino racista, porque, segundo aí alguns revisionistas, se você canta Alvo Mais Que a Neve, você está querendo dizer que o sangue de Jesus te torna branco e tal, e você se torna superior a pessoas por causa da cor da sua pele. Olha que absurdo. Que Deus nos guarde aí desse tipo de revisionismo, porque infelizmente isso inclusive depõe contra o próprio sangue de Jesus, depõe contra a purificação que há decorrente da obra expiatória que o Senhor Jesus realizou, porque a Bíblia é clara ao dizer: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas voltando aqui, eu não quero ficar divagando, aqui um exemplo vai puxando o outro. O ponto aqui então é o avivamento pelo ensino, e nós destacamos que houve nos dias de Esdras e Neemias ali um grande avivamento pelo ensino da palavra. A palavra era devidamente interpretada e era explicada do alto de um púlpito. É importante o púlpito didaticamente, para que as pessoas estejam atentas à palavra, olhando para o ensinador, para que justamente a palavra ela tenha destaque. E o terceiro e último tópico, o avivamento e a palavra de Deus, é justamente uma continuação daquilo que nós já estamos falando, mas que também esse terceiro tópico serve aqui de ponte, digamos assim, para a próxima lição, que é o avivamento no Novo Testamento. Esse terceiro tópico fala justamente do Novo Testamento. Primeiro ponto, a palavra de Deus corrige, ela é o padrão do culto em 1 Coríntios 14, texto que, claro, retomaremos quando formos falar do Novo Testamento, e vamos ter uma série de lições sobre o Novo Testamento. A próxima é tão somente uma lição geral, mas depois vamos ter o exemplo de Pedro, de Estevão, e assim por diante, e do próprio Senhor Jesus. Então vamos ter uma série de estudos sobre o avivamento baseada no Novo Testamento. Então, a palavra de Deus corrige, é o primeiro ponto, é o padrão de culto em 1 Coríntios 14, e o autor destaca aí justamente o versículo 26, que é uma ênfase que Paulo ali disse claramente, em que Paulo disse claramente: quando vos ajuntais ou quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então tudo isso deve estar presente no culto, para que não haja nem exibicionismo e nem formalismo, mas equilíbrio. O equilíbrio que vem justamente pela ação do Espírito Santo. O culto não pode ser exibicionista. Infelizmente, nós temos visto esse tipo de coisa negativa, né? O exibicionismo no nosso meio, mas também o formalismo. Olha o segundo ponto: cuidado com o formalismo. Formalismo diz respeito a um culto meramente formal, metódico, rigoroso, o que é o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. Se tem, por um lado, os exibicionistas, aqueles espalhafatosos que querem chamar a atenção, infelizmente tem os outros que são formalistas, que não buscam o poder de Deus, que querem apagar o Espírito. Paulo foi claro: não apagueis o Espírito. O formalismo é negativo, porque o cuidado e o zelo pelo que é formal acabam por sobrepor a necessidade espiritual da igreja. O Espírito, claro, ele age em sintonia com a palavra.
mas devemos dar liberdade total a ele. E aí vale lembrar aquele exemplo que o mestre Antônio Gilberto sempre citava: o trem, ele corre no trilho, mas ele corre, não é? O trem não pode ficar parado ou andando devagar. O trem corre, mas ele tem que correr no trilho. Ou seja, nós temos que estar dentro da palavra, mas devemos correr. O fogo também ele é útil quando ele é controlado no fogão. No fogão você tem a chama mínima, a chama máxima. Imagine o fogo sem controle. Aí é um incêndio, vai causar um grande prejuízo e até perda de vidas. Agora, quando o fogo está controlado no fogão, ele é muito útil para preparo de alimentos, também para aquecimento das pessoas. O fogo é muito útil para iluminação. Então, veja, o fogo controlado. A própria eletricidade, quando controlada nas subestações, ela é muito útil. Então veja, o que a lição está apresentando para nós é justamente o equilíbrio. Nós não podemos ficar sem o fogo do Espírito, nós não podemos ficar sem o poder do Espírito, nós não podemos ficar sem o avivamento. Mas esse avivamento, ele tem que acontecer, claro, nos moldes da palavra de Deus. Muito bem, chegamos à conclusão de mais uma lição, a lição de número 2, que o autor conclui da seguinte maneira: os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos, claro que são exemplos para nós, que esses exemplos aqui, que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Aí está mais uma lição, que Deus abençoe a sua vida. Eu creio que se você chegou até aqui é porque você está gostando. Então, por favor, não deixe de curtir este vídeo, isso é muito importante. Não deixe de compartilhar esse vídeo e também inscreva-se no meu canal. Fazendo isso, você vai aí contribuir para o crescimento do nosso canal e assim nós vamos atingir mais pessoas. Ajude-me aí a chegar logo a 100 mil. Estamos caminhando, estamos avançando bem. Se Deus quiser, vamos chegar em breve a 100 mil. Não é só para receber aquela placa que é muito bonita, mas a partir de 100 mil nós sabemos que o YouTube acaba espalhando mais, divulgando melhor a mensagem e nós vamos atingir mais pessoas. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor, e vamos orar para Deus mandar um grande avivamento sobre a sua igreja no Brasil e em todo o mundo. A paz do Senhor.